Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço os podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de minimal, igual a gente. O nosso judiciário não funciona bem, né? O judiciário devia ser rápido, né, preciso, né, condenar quem tem que ser condenado logo, né, e aqui os processos demoram anos para alguma coisa acontecer, né, para alguém ser julgado e condenado. Quem tem dinheiro acaba protelando processos por um sistema de recursos infindável, né? Outro dia eu vi uma procuradora importante estava falando no Supremo Tribunal Federal há casos em que o processo já está julgado e tal, aqueles embargos de declaração, que assim é a filigrana da linguagem na sentença e tal, não vai mudar nada, né? Mas enquanto aquilo não for fechado, o indivíduo não é preso, porque não... A história da prisão só em última instância, né? Então, tem mecanismos em que isso vai sendo prorrogado. No mesmo processo, o cara faz 6 embargos desses, sequencialmente. E cada um desses leva meses e tal. Enquanto isso, a pessoa está se safando. Aí você passa para a sociedade a impunidade. Passa a impunidade. E aí você diz assim, não, todo mundo escapa, então... Né? Mas... Porque para pessoas como nós, isso é um aborrecimento extremo. A gente ia ficar muito abalado. Mas para muita gente, isso não é abalo nenhum. O cara já normalizou isso, né? Se ele não for para a cadeia, não é abalo nenhum. Ah, tá me perseguindo? Não, isso aqui é bobagem, isso aqui eu vou para lá, vou para cá. Gastar com isso ou com aquilo. Quer dizer, como que pode isso? Mas eu queria falar de um assunto mais legal agora. Queria que você falasse para nós da história da biblioteca. História da biblioteca. Isso. Bom, a história da biblioteca está na... Assim, eu nasci quase que dentro de uma biblioteca. Porque meu pai era um leitor apaixonado por livros, né? E ele lia desde os 7, 8 anos de idade. Tem uma foto assim, dele com uns 8 anos, sentado lá na casa dele com um livro, né? Menino lendo, né? E ele começou a colecionar livros sobre o Brasil aos 13 anos de idade. E frequentava sebos, frequentava pequenas livrarias a São Paulo dos anos 20, né? E comprava, e aos poucos foi formando uma biblioteca, né, de livros sobre o Brasil. Se apaixonou por isso, realmente, virou um caminho importante, talvez na vida dele, acho que talvez a atividade mais importante dele, né? Mais do que a atividade profissional como advogado ou depois como empresário. E acabou formando uma biblioteca muito importante de brasiliana, de livros sobre o Brasil. Não só livros publicados no Brasil, mas mesmo livros publicados fora, no século XVII, XVIII, XIX, falando de viagens ao Brasil, de os exploradores que vieram aqui, que caminharam por esse país afora, né, fizeram observações incríveis, registraram isso em gravuras, tudo isso. E ele dizia sempre assim que a gente passa e os livros ficam, né? Então, ele foi formando essa biblioteca junto com a minha mãe também se apaixonou por isso, né? Ela não era uma bibliófila como ele, mas ela, por exemplo, se dedicou à preservação dos livros, à encadernação, à limpeza, restauro. Então, o casal
tinha muito assim, uma harmonia em torno desse propósito. Minha mãe dizia que numa época que meu pai disse, puxa, apareceu aquele livro que eu estou procurando há tempo, mas está muito caro. Aí ela dizia, mas quem sabe você faz uma forcinha aqui, a gente segura outros gastos e compra isso, né? Isso não era um motivo de desarmonia no casal. Essa biblioteca, ele não queria que ela se dispersasse quando ele morresse. Uhum. Ele dizia que a grande alegria dos colecionadores de livro era quando um colecionador morria e a família vendia e pulverizava a biblioteca. Porque aí os colecionadores tinham chance de comprar coisas que normalmente não estão no mercado. Você está falando primeiras edições de Machado de Assis, né? Ou o original de um determinado livro. Ele queria que aquele conjunto que ele criou permanecesse unido. E primeiro pensou em fazer uma fundação para abrigar essa biblioteca. Felizmente, teve percalços jurídicos, porque meu pai não declarava o valor da biblioteca, ele nunca registrou na declaração de bens o valor dos livros. Estava lá assim, ele punha Biblioteca de Livros Raros, R$1. Quando ele chegou numa biblioteca que talvez valesse 15, 20 milhões de dólares, que ele tinha comprado com dinheiro regular dele, que ele foi ganhando ao longo da vida, valorizações que aconteceram e tal. Então, quando ele foi criar uma fundação, ele verificou que ia ter que pagar imposto de ganho de capital sobre o valor estimado da biblioteca. Ele disse, bom, não é possível. De R$1 para 15 milhões, está lascado. Está lascado, né? Ia pagar 15% sobre os 15 milhões, né? Não tinha sentido. E o caminho encontrado foi, vamos procurar uma instituição que possa abrigar essa biblioteca. E aí foi a Universidade de São Paulo, porque aí a nossa família é toda uspiana. Meus pais estudaram Direito na São Francisco, minhas irmãs estudaram na USP, eu estudei na USP, né? E junto com o Jacques Markovitch, que na época era reitor da USP, foi feito um protocolo de intenções para criar a Biblioteca Brasiliana dentro da USP. Isso levou um tempão. Esse protocolo inicial é dos anos 90, 96, 97, por aí. Daí, até se formalizar realmente a doação, passaram-se 10 anos. Nossa. Em 2006 é que foi assinada a doação pelos meus pais. Meu pai, minha mãe e os 4 filhos, para não haver nenhum questionamento, né, de futuro, nós todos fizemos a doação. Quer dizer, eles fizeram e nós anuímos, né, a doação para a Universidade de São Paulo. Mas essa doação tinha algumas condições, né? Uma era que a universidade tinha que construir o prédio da biblioteca e instalar a biblioteca que estava na casa dos meus pais em até 3 anos e meio, né? Tinha 42 meses para fazer isso. A outra era que, se a universidade eventualmente fosse privatizada num período de até 99 anos da doação, a doação voltaria para a família. E que tinha que haver uma governança, um conselho em que a família teria metade dos assentos. Uhum. Né? Sendo meus pais com assentos natos, e eles podiam indicar outras pessoas para o conselho. E a doação foi feita, mas a construção demorou mais do que os 3 anos e meio. Né? Minha mãe morreu 1 mês depois da doação. Né?
E os livros ficaram lá na casa do meu pai. Ela era cuidadora dos livros, tinha uma equipe que continuou cuidando, mas já fazia falta, né? E quando o prazo estava para quase caducar, procuramos a reitoria da universidade, e meu pai estava disposto a renovar a doação. Mas ele ficou doente e morreu, né? E a doação caducou. E, teoricamente, os livros que estavam na casa passaram a ser nossos, das minhas irmãs e meus. E aí nós decidimos, não, o desejo dos nossos pais era que essa biblioteca fosse criada. Então, vamos continuar com o projeto. Levou mais 3 anos e a biblioteca ficou pronta. E aí nós renovamos a doação. Então, os 4 irmãos fizeram novamente aquela mesma doação. E aí foi criada a Biblioteca Brasiliana Gitte José Mindlin. Ela é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. E ela tem um conselho, que é um dos únicos conselhos nos órgãos da USP, que tem pessoas que não são professores da universidade. Porque hoje é um conselho que tem 12 pessoas, na verdade devia ter 13, um representante de alunos que nunca é indicado, né? Não sei por que não funciona. Então tem 6 representantes da universidade e 6 representantes da família. Dois irmãos ocupam o cargo de conselheiros e 2 são suplentes, e cada 2 anos a gente troca. Uhum. E nós indicamos 4 pessoas para serem conselheiros também. Então temos trazido pessoas ligadas ao SESC, ao Instituto Moreira Salles, né, a outras organizações que lidam com cultura e que trazem uma visão de fora, uma visão independente da universidade para as ações que têm que ser desenvolvidas com essa biblioteca. É uma forma fantástica de preservar a história, né? Você cuidar de uma biblioteca. Eu lembro que eu fui para Berlim e eu visitei um espaço onde os nazistas queimaram em 1933 mais de 20 mil obras. Sim. Com a justificativa... Uma praça grande, né? Isso. Com a justificativa que aquelas obras eram nocivas às próximas gerações e à cultura existente. E existiam centenas de obras únicas. E isso, imagina quantas obras foram queimadas. Quanta coisa se perdeu. A história sendo perdida, não contada, histórias que talvez nós não teremos mais acesso. E é louvável esse trabalho de preservar a memória, né? Você tem coisas que são absolutamente irrecuperáveis, né? Então, essa biblioteca tem coisas fantásticas. Ela tem livros do século XVI, né, em diante, talvez uma ou outra coisinha do século XV, mas basicamente século XVI em diante. Mas você tem literatura moderna brasileira. Então tem lá, por exemplo, um livro como Vidas Secas, do Graciliano, em que tem o original datilografado por ele, né? Enviado para o editor. Depois tem a primeira cópia, a primeira versão que o editor mandou para ele, com todas as correções que ele fez, página a página, e depois você tem a primeira edição resultante disso, né? No caso desse livro, inclusive, com uma curiosidade, que o livro não chamava Vidas Secas. O livro chamava O Mundo Coberto de Penas. Olha! E quando veio a prova, né, ele riscou o título e escreveu Vidas Secas. Muito melhor, né? Digamos assim. Muito melhor. Dizem que não foi só a ideia dele, que ele conversou com amigos tal, e discutiram o título. Mas você tem... Isso é uma obra única, não tem outro exemplar dessa prova tipográfica corrigida à mão pelo próprio, né? Isso tem um enorme valor para
quem quer estudar a cultura brasileira, né, como é que evolui e tal. Hoje, quem sabe, outros escritores vão poder fazer coisas semelhantes e a gente vai poder preservar essa cultura. Se não houvesse esta ideia de que aquela coleção é para uso público, para que as pessoas tenham acesso a um conjunto importante, né, isso estaria de novo disperso e posto assim nas estantes de colecionadores com pouco acesso, de estudantes, de investigadores, né, de escritores, de pessoas, pesquisadores que estão buscando conhecer. Então, acho que foi esta visão de abertura para o mundo, né, que meus pais trouxeram. E aí acho que essa era uma visão de mundo que meu pai tinha também na empresa. Quando ele se tornou sócio da empresa, e foi uma das primeiras empresas a pensar na questão assim, de transporte para os trabalhadores, né, em restaurante para os trabalhadores. Na década de 50, praticamente não havia isso, né? E pensar que você não vai ter uma boa empresa funcionando se você não tiver pessoas satisfeitas de trabalharem naquela empresa. Esse comportamento de responsabilidade social da empresa já era um tipo de pensamento que eu acho que fazia parte da cultura dele. E talvez isso seja o legado maior que ele deixou para nós, filhos, né? Que é que você tem que pensar na sociedade, que você tem que contribuir de alguma forma. E isso certamente é o que influiu na minha carreira, essa disposição de trabalhar em organizações sem fins lucrativos, né, como o PNBE, como o Ethos, né, como a Fundação Abrinq, onde eu fui conselheiro e diretor durante muitos anos, e hoje no IBGC, onde também estou dedicando tempo para uma causa que é para beneficiar a sociedade, não é um benefício próprio. Acho que esse tipo de cultura tem que ser transmitido de geração em geração. É um belo de um aprendizado, né? Conservar ajuda a construir as próximas gerações. É toda a história, a biblioteca, que o aprendizado faz com que queira que mais pessoas participem dessa construção do melhor. E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.